Oi, pessoal! Sabe o que eu tô aprontando hoje? Panna-cotta, esse doce delicioso da cozinha tradicional do norte da Itália, do Piemonte, que é um doce feito basicamente com creme de leite, açúcar e gelatina. É um flan de creme de leite delicioso, de sabor neutro, que a gente pode servir com geleias de qualquer sabor que você queira. E em homenagem à primavera, a gente vai decorar com flores comestíveis. E eu vou ensinar a fazer flores açucaradas. Vai ficar lindo. Acompanha aqui. A panna-cotta é um doce simples, simples de tudo. Panna-cotta significa literalmente natas cozidas. Cotta é cozimento, panna é nata. Então essa gordura, o creme de leite gordo, a gordura do leite, a nata, é a panna-cotta. A panna-cotta originalmente é uma sobremesa feita com nata cozida, e eu trouxe a nata para quem não conhece. Ela não é comum em muitas regiões do nosso país. No sul ela é muito comum, as pessoas consomem no dia a dia como manteiga no pão e também fazem suas sobremesas com ela. É um produto mais gordo do que o creme de leite fresco. E ela é retirada do leite. O leite que sai da vaca, se você deixar ele parado, ele vai subir para a superfície uma coisa mais gordurosa, porque o óleo é mais leve que a água. Então sobe um creme mais gordo. Aquele creme é retirado com uma colher ou com uma concha da superfície e se guarda. Então aquilo ali é a nata. A nata é a parte do leite mais gorda, com maior teor de gordura. Ele é muito menos gordo, por isso que ele é muito mais líquido. Mas a panna-cotta, então, é um doce que originalmente é feito de natas cozidas e açúcar. Gente, é só isso? É só isso. É uma sobremesa italiana, do norte da Itália, originária do Piemonte, e ela é bem leve e saborosa. É como um flan. Então seriam natas cozidas com açúcar que vão para a panela, reduzem um pouco, e aí depois vão para um pote, para uma travessa e se resfria. E aí ela fica aquela coisa, aquela nata adocicada, com uma consistência gelatinosa, que lembra um pouco um flan. Nós hoje fazemos com gelatina e fazemos com líquido muito menos gordo, porque seria igual você comer blocos de manteiga, né? Super gordo. Imagina uma nata reduzida. Então a gente faz hoje com gelatina. E aí ela é um tipo de flan. Mas e aí? Qual é a diferença? A panna-cotta para um flan? Gente, a gente não tem uma definição muito precisa sobre isso. O termo flan é usado para designar um doce feito com leite e ovos cozido, de origem espanhola. Seria o creme caramel da cozinha francesa. Seria o pudim de leite sem leite condensado. Leite, ovos e açúcar, mistura tudo e põe no forno para cozinhar. Vira um flanzinho. Então o flan original viria daí, ele viria desse creme cozido. Hoje a gente chama isso de pudim, a gente tem pudim doce, pudim salgado. Se você olhar nas receitas, você acha pudim de tapioca, pudim de leite, pudim de tudo, de todos os sabores, né, saborizados com várias coisas, e pudim salgado. Então assim, a gente não tem uma nomenclatura precisa sobre isso. Eu vou dizer como eu chamo. Tendo leite condensado ou não na composição, que são feitos de leite, açúcar ou leite condensado e ovos que vão ao forno, eu chamo de pudim. Flan, eu chamo essas sobremesas todas que vão para a geladeira, que vão com gelatina. Então, enquanto os pudins são espessados com os ovos a partir do cozimento no forno, o flan é espessado com a geladeira na temperatura fria, na refrigeração. Então, a panna-cotta, na minha concepção, é um tipo de flan. É um flan típico da cozinha italiana, feito de natas. E aí, a gente vai usar esse assunto dos flans para falar um pouquinho sobre gelatina. Então, assim, a receita é simplíssima e para mim, eu acho que para vocês também, o que mais interessa é entender como se comporta a gelatina e que tipo de gelatina a gente pode usar na panna-cotta. Já ouviram falar de gelatina em folha? A gente tem no mercado gelatina em folha, que é essa aqui. É uma folha transparente. Difícil até de enxergar, né? E a gente tem também a gelatina em pó. O que vocês precisam saber sobre gelatina neste vídeo, que é um resumo? Essas duas gelatinas são à base de proteína. As duas são de origem animal, elas não são de origem vegetal. Isso sim é o que você precisa saber. A gelatina de origem animal é retirada de pele, principalmente de porco. Ela é retirada da cartilagem. Então ela é uma concentração de proteína por processos de limpeza, enfim, com aditivos químicos na indústria. Importa se ela é em folha ou em pó, porque a gente trabalha com ela de forma diferente.
e essa é mais limpa, mais pura. Então ela vai deixar o seu gel mais transparente. Agora, existe também gelatina de origem vegetal, feita de uma alga amarela chamada agar-agar. Essa gelatina é um carboidrato, é um polissacarídeo, carboidrato. Ela se comporta diferente. Ela também tem temperaturas diferentes. O que você precisa saber sempre para a gelatina? Todas as duas têm que ser hidratadas em água, tanto a folha quanto o pó. Depois de hidratada, ela tem que ser derretida numa temperatura muito amena. É isso que você precisa ter na sua cabeça para todo sempre. Temperatura branda, tem que ser bem pouco calor. Por quê? Porque a gelatina derrete, essa aqui de origem animal, derrete a 28 graus. Gente, 28 graus é muito menos que você ser. Menos que você. Se pegue, vamos nos agarrar. Porque nós estamos a 36 graus. 28 graus pra gente é quase fresco, sabe? Você sente uma coisa meio que geladinha, é 28 graus. Nessa temperatura, ela já derrete. Sabia que o ideal de você derreter uma gelatina é 30 graus? Gente, 30 graus não é nada, de novo, é menos que você. Por isso que quando você come uma gelatina, encosta nela, ou sua mão ou sua boca, ela se derrete, ela forma água. Temperatura ambiente também, a 28, 29, 30 graus, ela se derrete. Ela não suporta esse calor. Então, o ideal seria a gente derreter ela a 30 graus. Ela derreteria completamente para você usar mesmo, para você usar numa composição. Mas a gente fala que dá para trabalhar até 40 graus com ela. Então a gente pode sim dar uma leve aquecida na gelatina para derreter ela mais rapidamente. Depois que ela tá na geladeira, quando ela atinge 24 graus, ela começa a ficar numa textura de gel. E depois, a partir de 20 graus, a temperatura vai baixando, baixando. Quando ela atinge 20 graus, ela solidifica completamente. Aí ela fica naquele ponto de corte que a gente pega com a colher e corta, fica linda, deliciosa. Daqui para baixo, ela só fica firme. Porém, você nunca pode congelar uma gelatina. Nunca. A gelatina tem que ser feita em refrigeração. Não é... Tem gente que fala assim, é uma sobremesa rapidinha. Gente, tem tanta sobremesa mais rapidinha que a gelatina para você fazer na sua vida. Uma mousse é 1000 vezes mais rapidinho, uma mousse de chocolate. Porque a gelatina precisa de 2 horas de refrigeração. Se você vai receber uma visita, tudo bem. Você faz e deixa lá. Daqui a 2, 3 horas depois do jantar vocês vão comer, tudo bem. Mas ela não adianta querer apressar o processo dela no freezer. Sabe por quê? Isso vale para qualquer uma delas. Porque é o seguinte, a gelatina... Quando ela está derretida, esses filamentos de proteína estão soltos assim, ó. Quando você resfria, esses filamentos, eles vão se encolher, que é o formato original deles. E aí eles vão fazendo um monte de coisa entremeada assim, ó, entrelaçada. Tanto aqui dentro, quanto aqui nos meios, é onde toda a água fica presa. Por isso que dá esse efeito que a gente vê que o líquido ficou firme. Tudo bem até aí? Agora, você já viu um cristal de água sobre congelamento? Ele é uma estrela linda, né? De vários formatos. Ele forma umas pontas assim, ó. Pode ser mais assim. Então, quando a água congela, ela forma cristais que cortam esses filamentos de proteína. Aí sabe o que acontece? A água aqui dentro, claro que não é nessa proporção, mas seria mais ou menos isso, ela vai arrebentando toda essa, vamos chamar assim, ó, a proteína faz um tecido que abraça a água e segura ela. A água quando congela, o cristal dela forma essas pontas e ele arrebenta todo esse tecido que está protegendo ele. Aí a gelatina escorre. Por isso que se você congelar, ela vai ficar gelada, ela vai ficar congelada, porque congelou. É que nem a água vira gelo. Quando descongelar, ela fica totalmente quebradiça, começa a soltar a água, onde você, desenformei ela congelada numa travessa. Ela solta a água, vira uma piscina em volta da travessa e a gelatina fica toda quebradiça e perde até o formato, ela chega a se desmanchar inteira, porque você fez ela cortar-se com a água do congelamento. Por isso que nunca a gente pode congelar a gelatina. Ela tem que ser resfriada e tem que ser no tempo dela. Tudo bem? Beleza, basicamente é isso. Se você sempre tomar cuidado com a temperatura do derretimento, que não pode ser muito, que eu já falei que não pode nem passar da sua temperatura, e você nunca levar ela para o freezer, você não vai ter problemas com a gelatina.
Basicamente o que eu tinha para dizer era isso. Mas eu tenho mais coisa para contar. Bora lá. Quem não sabe trabalhar com gelatina em folha? A gelatina em folha, ela é hidratada em água fria. Então a gente vai pegar aqui, vou pôr numa travessa e eu vou hidratar. Gente, vocês estão vendo que aqui tem 3 folhas de gelatina. Cada folha dessa tem 2 gramas. Tá escrito isso na embalagem. 5 folhas, 10 gramas. Então se eu peguei 3 é porque eu tenho 6 gramas. Isso é o que eu preciso para fazer 500 ml, que é uma garrafa de creme de leite de panna cotta. São essas 5 ou 6 gramas de gelatina em folha. A gelatina em pó é diferente, a proporção, a quantidade é diferente, ok? Já vou falar dela. A gelatina em folha, ela vai ser hidratada em água fria. Então você pega a água aqui, ó, peguei da geladeira, tá gelada ainda essa água. Não pode ser em água quente, sabe por quê? Porque ela não derrete a 30 graus. Se for uma água num dia muito quente, temperatura ambiente, ela vai sumir na água. Ela vai se derreter completamente, você não quer isso. Então a gente vai colocar água gelada e vai colocar ela na geladeira. Se você deixar ela lá na geladeira bem geladinha, você pode ficar aí até 1 hora, pode ficar um tempão com ela lá que ela não vai ter problema. O ideal é você deixar uns 10, 15 minutos aqui em imersão. Eu vou levar agora para a geladeira e vai ser mais ou menos o tempo que eu vou pegar para utilizar. A gelatina em pó, ela vai ter... Se as duas são, se não é agar-agar, gente, ela vai ser mais ou menos a mesma quantidade. A gente usa uma proporção básica de 15 gramas de gelatina por litro. Ah, isso é uma coisa importante, eu não acho isso em quase nenhum livro. Aprendi isso na vida, na prática. 15 gramas de gelatina por litro de preparação. Então assim, quanto vai de gelatina? Você está fazendo 1 litro, 1 quilo de mousse, vai 15 gramas de gelatina. O que interfere na solidificação dessa gelatina? Qualquer uma, essa ou a em folha. No caso da de origem animal, que é a que a gente mais usa. Se tem alguma fruta na composição da sua mousse, na sua geleia da mousse, algumas frutas têm enzimas que reagem especificamente com a gelatina e rompem ela. Isso é um problema. Excesso de açúcar faz a gelatina... É como se ficasse pesado demais para a proteína abraçar a gelatina. Difícil de formar o gel. Gordura, a mesma coisa. Então, se o líquido é gordo e esse líquido é super gordo, vai atrapalhar a formação do gel. Então, você pode aumentar. Você pode colocar 20 gramas por litro de preparação. Então, essa aqui seria 15 gramas por litro, se for um líquido que não é muito gordo. E 20 gramas se for um líquido gordo, que é a nossa panna cotta. Então, para meio litro, eu vou usar 10 gramas de gelatina em pó. É quase o dobro da folha. Tá joia? Ela tem um poder de geleificação um pouquinho diferente. É parecido, mas não é igual. Bom, vamos colocar então aqui. São 10 gramas. Aí tem uma questão, gente. Eu gosto de tudo que vai gelatina. Eu gosto que seja feito bem suave. Eu gosto que a gelatina fique bem molinha. Eu vou mostrar para vocês a quantidade mínima, que são 6 gramas dessa e 4 gramas daquela para a quantidade de creme de leite dessa panna cotta. Eu fiz já uma para vocês bem pouquinho gelatina. Na boca é uma delícia, mas vocês vão ver que a apresentação dela não é tão bonita. Ela não fica tão firme, aquele flan tão estável. Ele é um flan mais molinho, mas ele é delicioso de comer. Então essa proporção importa muito. É muito importante que a gente use a proporção certa da quantidade de líquido para gelatina. Como se hidrata? Regra para toda a vida. De novo, gente, nunca vai mudar. Não importa o que o livro de receita esteja dizendo. Juro, não importa. A gelatina em pó precisa de 5 vezes o peso dela em água para ser hidratada corretamente. Se você não põe água suficiente, ela não hidratou, ela vai ficar com pedacinhos secos. Quando você levar para o derretimento, esses pedacinhos secos que não se hidrataram não vão derreter. Então começamos o problema aí. Não podemos colocar água em excesso, senão muita água vai prejudicar a proporção de líquido da sua receita, né? Vai entrar muita água na receita. Então a proporção correta é 5 vezes o peso dela em líquido. Se eu aqui tenho 10 gramas de gelatina, eu vou zerar a balança e vou colocar de uma vez só 50 ml de água. Vou tirar um tiquinho, que foi um pouquinho demais. Pronto, 56, não tem problema, 6 gramas a mais. Ó, mexe.
É importante que seja de uma vez só para ela não formar caroço, tá? Não formar nenhuma bola com ela não hidratada. Ela já tá formando, ó, a gente consegue ver ainda ela. E daqui a pouco isso aqui vai se hidratar completamente. Você precisa de 5 minutinhos dela se hidratando completamente para ela ficar bem hidratadinha e poder se derreter. Enquanto ela hidrata, eu vou organizar aqui, porque agora eu vou mostrar para vocês o nosso creme de leite e a gente vai separar o restante da receita. É tão rápido que eu vou separar agora junto com vocês. E agora, finalmente, a receita, que é muito simples. Olha só, ó, gente, 2 minutinhos que eu limpei a bancada, olha como é que tá o nosso gel. A gelatina tá bem hidratada. Então, vamos continuar aqui. Essa eu fiz só para mostrar para vocês. A receita que eu vou usar a panna cotta é com a gelatina em folha, tá bom? Por nenhum motivo especial. Só porque comumente ela é feita com gelatina em folha, eu vou fazer também. A gente vai precisar de 500 ml de creme de leite fresco. É o que tem aqui nessa garrafa. Gente, olha aqui. Aqui é creme de leite fresco. Ele tem, deixa eu ver se eu tenho aqui, a proporção de gordura deste creme de leite. Oito por cento de gordura, tá? Quanto melhor a marca do seu creme de leite, melhor é o produto. Essa é uma marca comum, bem boa, nada estranho. Então, ó, isso é creme de leite fresco. Ele é líquido, tá vendo? É um líquido, é como um leite gordo. Não é sabor de leite. Quem nunca viu, esse é o creme de leite. Olha a diferença da nata, gente. Eu só achei essa marca de nata, não conheço essa marca. 8% de gordura. Isso não é muito bom numa nata. É que as pessoas não comem gordura, eles acham que isso é bom. Mas no uso culinário nem sempre é bom. Olha a diferença de textura. Parece uma manteiga, né? Olha isso. Isso é nata. Completamente diferente. Então você pode fazer panna cotta com nata derretida ou com creme de leite. Mas se prepare. Nós não temos hoje em dia, nos nossos hábitos alimentares, paladar para fazer panna cotta original. É muito gordo, gente, é igual leite de vaca. Às vezes você vê assim, ai, quando eu era criança, né, você escuta seu avô, sua mãe, não sei, falando, quando eu era criança eu tomava leite de vaca, direto na teta da vaca, já ouviu falar assim? Essas pessoas hoje, passei por isso, não conseguem comer, né, tomar o leite de vaca, não direto da vaca, mas o leite que foi ali, tá? Eu tô num sítio, o cara trouxe uma canequinha de leite para você. Gente, o leite é tão gordo, o sabor é tão forte, tão diferente do que a gente está habituado, que a gente tem dificuldade de beber. Então, quem já passou por essa experiência sabe que eu tô falando a verdade. Então, assim, de verdade, a melhor panna cotta vai ser essa feita só com creme de leite. Vai ficar muito mais leve, mais gostosa de você consumir, tá bom? Beleza, olha que receita simples. 500 gramas de creme de leite, 100 gramas, até usei um potinho de panna cotta para colocar, 100 gramas de açúcar refinado comum, qualquer açúcar que você tenha. Só isso. E a gelatina que já está hidratada, é só isso. Agora, você pode usar para dar sabor algum aromatizante. E aí, você pode usar uma dose de rum e raspas de limão, ou os dois. Eu vou usar os dois, eu vou usar uma dosezinha aqui de rum com baunilha. E vou usar também o limão. E aí, para isso que chama, por isso que na receita está escrito zeste de limão. O zeste é um pedacinho de casca de limão. Se você tiver um descascador que tire bem fininho, ou você tem uma faca bem afiadinha, que você consegue tirar bem fininha a casquinha do limão sem tirar a parte branca, ótimo. Se não, você pode comprar um utensílio assim, ó, que tem esses furinhos. Dá para enxergar os furinhos? Esse é um zester. Ele tira zeste. Você apoia o dedinho aqui e aperta com bastante força, ó. Ele tira esses fiozinhos. Isso aqui é um fio, gente. Isso aqui não é para comer. Isso aqui não é para decorar. Até pode decorar um bolo, mas é grande demais, né? Não é uma raspinha. Quando a gente vai para uma decoração, a gente usa uma raspinha. Mas ele não tira nada da parte branca. Você pega esses zestes, coloca no líquido. E na hora de colocar na travessa, a gente vai coar. Eu vou coar esse leite. Eu vou tirar essa zeste daqui. Ela não vai junto na panna cotta, senão a pessoa ia comer e ia tirar um fiozão de limão. Não é agradável, né? Então, isso é um zester e a gente faz zeste de limão. Ou um pedacinho de casca. Mas você entendeu, né? Sem a parte branca.
E agora, Tati, o que fazemos? Agora, pessoal, a gente vai colocar este líquido para cozinhar e vai deixar ele dar uma leve fervura. Ele não vai reduzir quase nada, tá joia? Quase nada. E aí, depois disso, a gente vai fazer as nossas sobremesas. Enquanto ele esquenta, eu vou ficar aqui do lado dele, porque ele levantou no fervura, eu já vou desligar. E aí, eu vou preparar aqui, ó, onde a gente vai colocar. Aqui eu tenho um molde de silicone, é bem bonito. Eu vou pegar uma base, uma assadeira, porque eu não consigo mexer ele depois que eu encher, né? E esse eu gosto muito dessa forminha aqui, ó. Eu vou fazer nelas, tá? O teste também com pouca gelatina eu fiz nela também. Eu vou fazer a receita aqui nela, tá bom? Pra gente utilizar, basta molhar. Elas estão até com um pouquinho de água, porque eu molhei todas. É só dar uma molhadinha. Não tem que passar manteiga. Deus o livre, gente, sem manteiga, por favor. A gente não vai precisar de manteiga, tá joia? Levantou fervura, fez assim, bluf, eu já desliguei. E ela tá aqui quente. Ela forma um pouco de gordura na superfície, isso é normal, por causa da gordura do creme de leite. Agora não que eu tô mexendo, mas se você vê gordura amarela se formar, é normal, tá? Agora vem a grande questão. Ou você deixa isso aqui chegar em temperatura ambiente e derrete a sua gelatina no banho-maria, ou você deixa isso aqui chegar numa temperatura por volta de 40 graus. E aí você vai pôr a gelatina aqui dentro. E ela vai derreter no próprio calor do líquido. É perfeito, funciona super bem. Você pode fazer dessa forma. E enquanto ela esfria, eu vou colocar em algum local mais frio para ela esfriar mais rapidinho. A gente vai tirar a gelatina em folha da hidratação. Porque tudo isso aqui não demorou 15 minutos. Ela já está pronta, ela já ficou ali seus 15, 20 minutos se hidratando. Eu vou lá buscar ela. E agora a gelatina em folha, tá toda aqui, ó, hidratada. E aí você pode pegar ela aqui, ó. Elas nem se partiram, tá vendo? Ó que bonito. Porque elas foram hidratadas em água gelada. Se elas hidratam em água morna, ou temperatura ambiente, ou você esquece ela em cima da mesa, se despedaça inteira. Bom, e aí ela tá pronta, ela vai pra cá. E ela tá pronta para ser utilizada. Depois de hidratada, aí sim você pode deixar ela aqui sem nenhuma dor de cabeça. Ó, a nossa gelatina em pó ficou totalmente gel, a nossa gelatina em folha tá aqui. Meu líquido aqui, eu aferi com termômetro, mas ele deu 42 graus. Mas ó, pegou nele, ele tá quentinho, sabe, quente bem morninho, tipo um pouquinho só mais quente que eu mesma. Então ele deve estar 40. Essa é uma ótima referência. Você pegou aqui, tá só levemente morno, tá perfeito. Não vai estar mais de 50 graus. Eu tenho a mão calejada, eu tiro o bolo quente das formas e eu consigo segurar uma coisa a 80 graus. Mas eu sinto que é quente, não é que não. Eu sinto. Aí, se eu tô pegando aqui, tá morninho, deve estar 40, 50, já tá ótimo. Não precisa mais do que isso. E agora, nessa temperatura, que eu vou jogar a gelatina em folha. Gente, seria a mesma coisa se fosse o gel. Só tem que escolher uma ou outra, né? Senão vai virar uma loucura. Vai ficar duro demais. E aí, ó, você mexe a gelatina aqui e só, gente. E só. E tá pronta a sua panacota. Gente, última dica aqui sobre isso. Dê um tempo para ela se derreter completamente e se homogeneizar no seu líquido. Eu sugiro que você vai lavar a louça que você usou, sabe? Vai arrumar alguma coisa. Deixa uns 5 minutinhos aqui, sabe? E aí sim, você mexe de novo, que eu tô mexendo, e aí você coa. Deixa ela um pouquinho aqui em cima, para ela derreter completamente e digamos que se misturar completamente no seu líquido, tá bom? E é o que eu vou fazer. Enquanto isso, ela já vai baixando um pouquinho mais a temperatura. 5 minutinhos passados, vamos coar para tirar os zestes de limão. Só ficaram eles aqui. E agora é só colocar na forminha. Viu como é simples? A gente pode colocar uma aqui, que fica bem bonito. Esse molde de silicone é fácil de usar, é legal, só tem que ter uma base. E a gente pode colocar também aqui.
Como eu mostrei para vocês, aqui tá molhado. Ela é meio redonda, ela é mais difícil de usar, então eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu encho o máximo que você puder, porque quando desenformar ela vai dar uma descida. E eu coloco na base aqui, ó, na forminha de petit gâteau. Eu chamo isso de forminha de petit gâteau. Eu uso para fazer petit gâteau. Essa forminha cabe exatamente 110 gramas. Então quer dizer que vai dar 5 ou talvez um pouco menos. Vai dar 5 porque essa aqui é menor. Essa daqui dá 80 gramas. Essa aqui dá 110 gramas. Vamos ver se dá mais uma. Então dessa aqui eu acho que daria mais. E essa aqui deu 4. As duas juntas dariam uma dessa, um pouquinho menos. Porque o volume de 500 ml aumentou um pouco com o peso do açúcar, né? Então dá 6 porções de 90 gramas, 5 porções de 100 e poucas gramas, 120 gramas. E agora é o que eu comentei, é geladeira, sem apressar, é geladeira. Ideal fazer no dia anterior e servir no dia seguinte. Mais umas 5 horinhas de geladeira, tá bom. 2 horinhas é o mínimo necessário, gente. Se a sua geladeira estiver bem power, bem fortinha, tá? Senão, não fica. Tem que esperar. Agora, para a primavera, para comemorar o início da primavera, que foi agora, essa semana, dia 22 de setembro, a gente vai fazer uma decoração linda com flores nessa panacota. A panacota é um doce simples, a gente vai servir com geleia. Hoje eu não vou ensinar geleia, porque não é o objetivo do vídeo, mas num outro vídeo eu vou falar só sobre geleias. Mas hoje a gente vai ensinar a fazer essa decoração lindíssima. São flores açucaradas. É muito simples. Aqui eu tenho uma clara de ovo, açúcar e as flores que eu quero açucarar. Então eu tenho as flores que eu uso aqui nos bolos, frutas vermelhas inteiras com pelinha, como um mirtilo, um morango inteiro, essas coisas também são bem legais para a gente usar essa técnica. Eu vou passar açúcar nessas pétalas e esse açúcar vai secar em cima das pétalas e ele vai ficar durinho. Então tanto as flores quanto as frutas vão ficar crocantes. Ela fica bonita, fica parecendo que pegou uma neve assim, e ela fica crocante, é uma delícia. Para começar, a gente vai primeiro bater a clara. Bom, para que eu dou essa batidinha na clara? É para a clara dar uma soltadinha, para ela ficar menos colentinha, mais airadinha. O açúcar ideal para o processo, gente, é o açúcar refinado comum. Qualquer marca de açúcar, não importa a marca, você vai peneirar para que você tenha certeza que você só tem aqui embaixo açúcar fininho, sabe? Sem aquele pedaço maior. Aqui eu tenho do açúcar, ó. É esse açúcar aqui, é um açúcar extra fino da União, né? O açúcar é mais fino que o açúcar refinado comum. O açúcar não é bom e eu vou fazer um pouquinho só para mostrar para você por que não é bom. Você vai passar essa fruta na clara, você vai esfregar aqui no dedo e vai passar. Não pode ficar assim, ó, melada demais. Você tem que tirar o excesso. Então, ó, eu vou bater aqui na minha mão, vou tirar aqui na minha mão. Ele tem que ficar assim, ó, levemente úmido com a clara. Se eu passar aqui nesse açúcar, no açúcar refinado comum, ele vai ficar assim, ó, bonito, né? Fica parecendo a cor de baixo do mirtilo. Se eu, ao contrário, e aí o que eu gosto mais, ó, quando é uma frutinha, passa na mão e esfrega, é mais fácil. Aí quando ele tá assim, nesse ponto de cola, eu passo aqui, ó, ela fica muito branca, tá vendo? Eu acho, na minha opinião, cobre demais a fruta. E aí não fica tão bonito quanto no refinado, porque aí a gente vê as cores. E as cores favorecem. Eu vou pegar um pouquinho de água, vou pegar um paninho para eu poder conversar com vocês enquanto eu vou fazendo. As pétalas, eu vou fazer mais frutas e mais pétalas. As pétalas, o que é legal? A hortelã fica linda, maravilhosa. Essas flores grandes, que tem pétalas grandes, que a gente consegue encostar, ficam lindas. O amor perfeito fica perfeito. Ele fica maravilhoso nessa técnica. Agora, vocês vão ver essas pétalas soltas que nem aqui, ó. Também ficam muito bonitas. Eu vou pegar a pétala aqui, ó, desse gerânio. Isso aqui é um gerânio que despetalou, muito lindo. Agora, por exemplo, aqui, ó, a cravinha vai ficar bonita se eu fizer pétala por pétala, igual eu vou fazer o amor perfeito. Essas flores assim, ó,
muito miudinhas, não fica legal, sabe por quê? É muito difícil pra gente passar aqui e limpar o excesso. Aí, quando você passa no açúcar, essa aqui ainda deu, ó, eu consegui limpar, ela ficou açucaradinha. Mas o que que eu quero mostrar pra vocês? Por exemplo, essa aqui, ó, ela é muito molinha, muito pequenininha. Aí, ó, se eu tentar pegar uma delas, eu não consigo limpar. Ó, já até fechou. Porque ela é muito mole, tá vendo? A pétala dela é muito macia. E aí, quando eu passar aqui, ela vai ficar uma bola de açúcar. E não é o objetivo. Então, ela não fica tão bonita, é muito difícil de fazer quanto as maiores. As maiores já ficam lindas, quer ver, ó? Pega o hortelã, passa a pontinha do seu dedo, esfrega assim, ó, e deixa só ele levemente colento, sabe? Passa no açúcar. E ó, tá lindo, né? E aí, quando a gente for usar na decoração da nossa sobremesa, a gente vai enxergar o verde da hortelã, o colorido das flores. E aí fica tudo lindo, maravilhoso. Ó, um paninho do lado para ir limpando a mão. Passa no açúcar, sacode o excesso e põe para secar. Ela precisa de mais ou menos 1 horinha para secar, pessoal. Então não é muito, mas também não é tão rápido assim. Muito bem, eu acho que aqui chega o suficiente para demonstrar para vocês. E olha, as frutinhas, eu gosto mais, como eu comentei, delas aparecendo a cor da flor embaixo. Gente, essa decoração não é só diferente, ela é deliciosa. Você come a flor com a casquinha de açúcar, é deliciosa. E aqui eu fiz umas como eu falei para não fazer, com o açúcar, ó, o extra fino deixa tudo muito branco. Eu acho que perde um pouco o charme. Tá vendo? A gente não consegue ver as cores das pétalas. Acho que essa é a grande diferença. Eles estão ficando cada vez mais transparentes conforme secam. Vão ficar ainda um pouquinho mais. Vamos deixar isso aqui secar e enquanto a nossa panacota gela, daqui a pouco a gente serve tudo junto. Muito bem, pessoal. Agora nós estamos com tudo pronto. As nossas flores já estão sequinhas, firminhas. As nossas panacotas já gelaram, já desenformaram. Essa é a do silicone. Eu vou usar esse pratinho bem pequenininho para colocar elas. E eu vou mostrar para vocês como a gente desenforma. Ó, eu gosto de pegar uma faca e passa a ponta da faca bem aqui, ó, bem rente à bordinha, para ela não arrebentar e não ficar com a bordinha feia. Isso é uma coisa. A outra coisa, se você fizer assim, ó, é difícil ela sair daqui, ó, ela não sai. E não é só porque não passou na água, não. Você tem que dar um movimento, eu falo que a gente desmunheca, a gente vira ela assim, ó, tá? Esse movimento faz entrar ar. Você meio que faz isso, sabe? Então, esse é o movimento ideal. Então, eu desenformo na mão molhada. Passa ela numa água bem quente, por alguns segundos, ó, 2, 3 segundos, só para ela sair da forma, ó. Tá lisa, tá dançando. Agora você põe a mão na água, vira ela cai na sua mão, e aí você coloca ela na base. Não é fofo? De novo, água quente. Se ela escorrer algum excesso, já escorre aqui. E no prato onde você vai servir, ela não escorre. Eu vou servir com geleia que eu tenho daqui da loja, que a gente que faz, de morango. As geleias são a melhor pedida para servir a panacota, porque é isso que vai dar o sabor. Ela é gostosa, o creme de leite é bom, tem o gostinho do zeste de limão, mas aqui vai ficar melhor ainda. Vou colocar uma aqui também, vermelha. E vou colocar uma aqui com maracujá, que também é uma geleia deliciosa, que eu espesso com a pectina do próprio maracujá. Olha que legal. Então agora nós temos os nossos sabores especiais de panacota, maracujá e morango. E a gente vai decorar com as nossas flores e pétalas açucaradas. E aí, estão prontas as nossas panacotas. A decoração é só colocar e é muito simples. Agora é a hora boa, a hora da gente provar. Ó, ela é leve. Desmancha na boca. Eu aromatizei ela com rum e com baunilha. Tem um pouquinho de sabor da raspa de limão também. As pétalazinhas.
É muito bom. Ela some fácil. E com maracujá. Hum. Ai, gente, sério. Tudo é delicioso. Eu gosto mais com morango. As pétalazinhas, então, nem se fala. Elas ficam crocantes, açucaradinhas. É muito interessante. Além de bonito e diferente, é muito saboroso. Eu espero que você tenha gostado. É uma sobremesa simpérrima de fazer. E o que eu queria era trazer um pouquinho mais de dicas para vocês sobre gelatina. Gelatina ainda tem muito assunto. Mas essa é uma das dicas principais. Não aquecer demais, hidratar antes de usar, depois não aquecer demais no derretimento e dar um tempo para ela resfriar em refrigeração e nunca em congelamento. Sabendo disso, você não erra com gelatina. Tá, joia? Espero que vocês façam e provem em casa. Um beijo para todos, até o próximo vídeo. Sim, tem dica extra também. Gente, tem muito assunto para falar sobre gelatina, mas eu quero mostrar para vocês a que eu fiz do jeito que eu gosto. Eu usei 500 ml de creme de leite e 4 gramas de folha de gelatina. Então eu usei 2 folhas de gelatina. É muito menos, gente. É muito menos, é 30% a menos. Ela tá mais mole, dá para ver nela, ó. Eu ponho a mão, dá até medo, ó. Aliás, vamos ver se ela vai sair, né? Mas eu acho que vai. Ó, vou passar ela na água quente, como a outra. Soltou. Oh! Eu devia ter feito na mão, né? A Tati ensina e não faz. Vocês já viram isso? Molhar a mão na água. Vou passar ele na água. Desprendeu. Agora eu vou virar, como eu ensinei. E agora eu vou pôr no pratinho. Ah, parece que agora deu certo, não é mesmo? Gente, o que eu quero mostrar para vocês é a textura dessa gelatina. Vocês estão vendo aqui, ó. Olha como ela é mais molenga do que essa, ó. É gostoso, mas aqui ele tá firme, sabe? Ó. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando eu ponho esse creme na boca, ele desmancha e some. Dá para comer puro de joelho. É delicioso. Então, assim, eu gosto do flan mais molinho. Vocês viram que é difícil de desenformar. Ele se espalha no prato. Você não arruma mais, ó. Porque depois você não tira ele daqui por nada. Difícil de mexer ele. Esse aqui também, ó. Qualquer coisa que eu for fazer nele vai machucar ele. É difícil de trabalhar, mas é delicioso de comer. Essa é a textura que eu considero ideal. A gelatina ser o suficiente apenas para dar uma solidificada, suficiente para ele não desmanchar. E quando você comer, ela desmanchar na sua boca. Esse eu acho que é a textura ideal de uma gelatina. E eu acho que nossos cremes e os nossos doces têm que ficar nessa textura. Mas para você servir, para você fazer evento, essas coisas, é muito difícil. Tem que estar com mais gelatina, com certeza. Se você está dentro da sua casa, se quebrar não tem problema, aí você pode trabalhar com um pouco menos, tá? Então a gente trabalharia com 15 gramas por litro para fazer a panna cotta, tá? Seriam 7 gramas para cada meio quilo, se for da gelatina em pó, e 4 gramas se for da folha, ou seja, 8 gramas de folha para fazer 1 litro. Tá com medo? Pode pôr os 10. Aquele pacote da Dr. Oetker que eu comprei tem 10 gramas. Dá para fazer 1 litro de panna cotta com ele. Então, uma receita de 2 latas de creme de leite, que não dá 1 litro, dá 1 litro e 200, né? Porque vai o açúcar. E aí você vai ser feliz também, tá joia? Essa era a dica extra, tomara que você tenha gostado e tenha visto que realmente ela fica assim, um desbunde com pouca gelatina. É boa de verdade. Até o próximo vídeo.